Bom, Lacerda, perguntas do Eduardo Costa, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Lacerda, será o primeiro Caju da história sem público. Como serão os profissionais participar de um clássico sem torcida? Uma situação totalmente diferente, né? Nós acostumados a público, a presença do nosso torcedor, a gente sabe da importância que é tê-lo ao nosso lado, né? Até mesmo o clima jogando na casa do adversário, né? E por se tratar de um clássico, a gente está acostumado a ver o estádio cheio, né? A torcida do Caxias, principalmente quando tem o clássico Caju no Jacone, ela se faz presente em grande número, mas é um momento que a gente vive, precisamos nos adaptar a isso, né? O futebol está se organizando para voltar, essa é a maneira que precisa ser, mas a gente espera que em breve volte tudo ao normal, né? É um momento que os jogadores precisam ter muita concentração, porque o estádio vazio às vezes pode, né, algumas desatenções durante a partida não pode acontecer. É uma situação nova, mas que a gente precisa se adaptar. O clássico sem torcida influencia em que aspectos no jogo? Não sei se influencia, né? Vamos ver. Como eu falei, tem que ter muita concentração, né? A gente sabe que a presença do torcedor influencia às vezes em motivação dos atletas, mas no momento que começa ali o jogo nas quatro linhas, muitas vezes tem atletas que desligam total do ambiente que está em volta, né? Lógico que a presença do público é muito importante, mas não tem uma influência tão grande assim, né? A gente espera que os jogadores entrem concentrados para fazer um grande jogo e que consigam fazer uma partida que o torcedor que vai estar em casa possa assistir e tenha prazer de estar acompanhando esse jogo. O Caxias não perde clássico desde 2015. No ano passado venceu por 3-0 na casa do Juventude. Isso aumenta a pressão do adversário para o Caju? Dos dois lados tem pressão, né? Tem a pressão não só da vitória do ano passado, mas o Caxias está um bom tempo sem perder clássicos, acho que 4 ou 5 anos, né? Aumenta a pressão do lado do Juventude, com certeza, mas aumenta a pressão do nosso lado também de manter essa hegemonia. A gente sabe que a gente não podemos achar que é o último jogo das nossas vidas, do nosso ano, né? Tem muita coisa pela frente, o Caxias tem a disputa do título, assim como o Juventude também pode tentar conquistar o segundo turno, né? Tem o restante da Série D, o Juventude é a Série B, mas lógico que a gente entra para brigar e a pressão é dos dois lados. Perguntas agora do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Sabendo que foram feitos novos testes para a Covid-19 e considerando também a condição física dos jogadores, você pode afirmar que tem todo o grupo à disposição para o Caju? Ainda não posso te afirmar porque os resultados não saíram. Eles saem daqui agora são 10 horas e 15, eles devem sair daqui 45 minutos, que foi programado para sair às 11 horas, né? Nós temos todo o grupo à disposição, não tínhamos nenhum caso de corona, né, ativo no grupo, os jogadores que tiveram já estão normal, já voltaram, foram reintegrados ao grupo, né? Tivemos na semana, no domingo, 2 problemas musculares, mas os jogadores treinaram normalmente na segunda. Ontem no treinamento mais 2 atletas, então a gente espera os resultados dos testes e também espera a definição se esses 2 atletas que ontem não participaram, se eles vão estar aptos para estar com todo o grupo à disposição na quinta-feira. Antes da paralisação do Gauchão, o Bruninho já havia ganhado a titularidade na vaga do Potiguar. Hoje tem alguma dúvida na escalação entre esses dois? Não só dos dois, né? Mas o Vinícius Baiano é um atleta que também vinha entrando muito bem, teve momento onde ele foi titular na partida contra o Botafogo, na partida contra o Brasil, né? Voltou muito bem também. São dúvidas que a gente tem para o clássico, né? Então a gente espera. Na verdade, a gente deu uma rodada bem no time titular agora durante essa semana, porque como tem essa situação dos testes, não adianta a gente treinar apenas uma equipe, porque pode ter uma surpresa inesperada, a gente espera que não, né? Mas na minha cabeça eu já tenho o time ideal e espero confirmar hoje no último treinamento. Nesse retorno, será necessário tomar algum cuidado especial por conta da perda física dos jogadores ou com alguém em específico que tenha sentido nesses últimos dias? A gente teve 4 casos, né? 2 atletas no domingo que sentiram um pouco o desgaste, porque as pessoas podem perguntar, está muito tempo treinando físico, tão bem fisicamente. Não é bem assim, a gente sabe que treinar físico e treinar com bola é totalmente diferente. Os atletas estão acostumados numa pré-temporada a iniciar com coletivos, jogos treinos, passa para amistoso e depois inicia a competição. E dessa vez a gente acelerou o processo, né? Então a gente tem que ter cuidado, a gente não tem um caso específico, teve os 2 atletas, ontem mais 2.
mas são casos de dores musculares, nada sério, né? Então a gente tem que ter cuidado com todos, né? Todos os atletas. É um momento que a gente tem que ter muita ajuda do departamento médico, da nossa fisioterapia, também, principalmente, a conversar muito com os atletas, ver como eles estão se sentindo, como está a recuperação deles, porque serão jogos atrás de jogos, numa sequência intensa, né? Mas está tudo dentro do que a gente imaginava e programava. Agora vamos para perguntas do William Mota, da Sport Serra. Lacerda, em dado momento antes da parada, você pôde concluir que já não se tornava necessário adaptar seu modelo de jogo ao adversário, mas que cabia ao oponente a missão de parar o Caxias. Diante de um rival que tem pelo menos 5 jogadores diferentes, recém-contratados, no time titular, essa necessidade de adaptação se torna ainda menor, no sentido de que é até difícil conhecer um adversário que ainda nem jogou junto? Sim, é difícil, né? É um time praticamente novo, porque se tu muda 5 peças, a gente não sabe quantos vão jogar, né? Daqui a pouco não joga nenhum, mas assim, o Juventude teve acho que 8 contratações, 2 retornos, né? E o treinador novo também, um estilo diferente de jogo. A gente conhece as equipes que o Pintado trabalhou antes, eu acompanhei jogos do Figueirense, do Água Santa, até mesmo antes dele vir para o Juventude. Então é um jogo que sim, a gente vai ter que jogar mais em cima das nossas qualidades, das nossas virtudes, porque não muda muito, né? Assim, não vai acontecer uma coisa. O futebol ele é muito parecido, os esquemas são muito parecidos, até o fato de não ter torcida, da comunicação ser um pouco mais fácil. Logo no início do jogo a gente já consegue ter uma análise do desenho tático do adversário para encaixar marcações, mas a gente está muito focado nas nossas qualidades, nas nossas virtudes, também a gente cuidou muito para consertar os nossos erros, porque a gente também tem bastante erros, né? Mas como a gente não tem muita informação do adversário, a gente está focando mais no nosso time. O clássico, mesmo sem torcida no estádio, tende a equilibrar mesmo as ações, ou isso é uma estratégia dos treinadores para minimizar ou transferir responsabilidades e até a pressão sobre os atletas? Acho que é uma situação que não influencia muito, sabe? Essa questão de torcida ou não, né? Acredito que essa questão de pressão, né? Quando começa o jogo ali, é dentro das 4 linhas. Lógico que é muito a questão do torcedor é para o espetáculo ficar bonito, para o estádio cheio, né? Que é um entretenimento para o torcedor também, né? Que tem a paixão pelo clube, de passar uma imagem legal para o espetáculo, mas falar que isso pode interferir não, né? Então acho que pode ser querer jogar a responsabilidade para onde não tem, então acho que não vejo dessa forma. A larga vantagem do Caxias nos clássicos recentes reflete de alguma forma no jogo de quinta? Ela pode gerar confiança para o teu elenco ou pode ser uma pressão demasiada e desnecessária? A gente nem pensa no que aconteceu no passado, né? A gente tem um grupo muito experiente, um grupo que a gente, já falei isso várias vezes, que a gente escolheu a dedo, né? A comissão técnica junto com a diretoria. Se a gente for começar a remoer passado, a gente vai puxar coisa boa, coisa ruim. Então a gente está muito focado nesse ano de 2020, né? Esse ano de 2020, na verdade, vai acabar em 2021, né? Então a gente não traz pressão, não traz medos, não traz também empolgação, porque lá era um outro momento, eram outros atletas, outra comissão técnica, agora é outro momento, e volto a falar o que eu falei no início da entrevista. A gente quer muito vencer, a gente está muito focado, mas a gente sabe que é um jogo que vale 3 pontos, assim como o próximo contra o Pelotas também vai valer. Agora perguntas do Marcos Vaz, da Bitcom TV. Qual foi o foco do seu trabalho no período de preparação para a retomada do gauchão? Bom, inicialmente foi a parte física, né? Foi mais encargo do Samir, porque a gente não podia fazer treinos coletivos, treino com bola, né? Lógico, eu estive presente em todos os treinamentos, né? Acompanhando, porque de certa forma, mesmo em trabalhos individuais, a gente tentou criar algumas situações de trabalho de passe, né? Sempre respeitando o distanciamento. E há 9 dias foi liberado, 9, 8 dias, não sei bem, que foi liberado, a gente deu ênfase muito na parte tática da nossa equipe, né? De retornar, de fazer eles lembrarem tudo que a gente fez. Estou bem satisfeito porque a nossa equipe conhece o modelo de jogo, conhece as nossas ideias e foi bem interessante. A nossa principal dúvida é como vai ser a parte física, né? Porque eles estão bem fisicamente, mas para o jogo precisa do ritmo de jogo, né? Então essa é a principal questão, que a gente tentou fazer eles competirem muito. Parte tática eu sabia que eles iam ter uma assimilação muito boa,
a minha principal questão foi a competitividade, né? Eles estão há 100 dias sem competir. Competir, que eu falo, é treinar com bola, é contato, é dividida, é fazer falta, é dar drible, e isso é uma situação que pode interferir um pouco nesse início das partidas. Num clássico, o que é importante para o jogador dentro de campo? O que pode ser decisivo? Eu costumo dizer que todo jogo tem que ter muita concentração, né? A principal coisa que eu falo para os atletas: esquece tudo que tem em volta, esquece o que aconteceu. O Caxias não adianta estar entrando, logo que virou o turno que a gente foi campeão, eu falei para eles no primeiro jogo contra o Inter: se a gente ficasse pensando, sentado em cima do título, as coisas não iam acontecer. Tu tem que viver o momento, tem que viver o jogo, e um clássico ainda mais, tu tem que entrar mais concentrado, tu tem que entrar mais empolgado, vibrante, né? O torcedor que vai estar em casa do Caxias pode ter certeza que vai ter uma equipe. A gente não costuma vir aqui nunca prometer vitórias, mas a gente promete um time muito aguerrido, um time que vai lutar muito pela vitória para trazer para o Centenário. O Caxias tem uma forma de jogar. Vai manter por ser um caju ou pode ser incrementado algo novo? A gente vai manter o nosso estilo de jogo, né? Lógico que sempre tem uma coisa, a gente, assim como o futebol evolui, a gente sempre tenta, né, se evoluir junto, e a gente tem situações que eu costumo dizer para os atletas: com o título que a gente teve no primeiro turno, em alguns momentos a gente pode ousar, né? Contra o Inter a gente acabou o jogo aqui, digamos assim, que seria uma loucura há tempos atrás, mas nós terminamos o jogo com 5 atacantes. Não estou dizendo que eu vou colocar 5 atacantes no Caju ou numa possível final, mas é um momento que, como a gente já tem essa garantia de estar na final, daqui a pouco a gente pode dar uma ousada durante o jogo, né, de colocar um atacante, não é questão de encher de atacante, mas colocar um time mais avançado. São situações que podem acontecer. Valeu, Lacerda. Valeu, grande abraço.